Fala pessoal, Renan da Centro-Sul Informática para mais um vídeo do canal. Hoje vamos trazer uma curiosidade. Na verdade é uma tecnologia já que tem um certo tempo, mas muita gente ainda tem dúvidas da diferença entre um HD e um SSD. Qual que é a melhor utilização de cada um? Quais são as diferenças entre eles? Então, você que ainda tem essa dúvida, segue no vídeo, segue na companhia, que nós vamos falar da diferença desses dois carinhas. Um agradecimento especial aos nossos parceiros PCS, que estão estampados aqui no nosso manto sagrado. Camisetinha nova da Centro-Sul Informática, o que acharam? Ficou bonito? Ficou legal? Aproveita e deixa aqui nos comentários. Beleza? Então, solta a vinheta! Bora lá então, galerinha! Vamos falar um pouquinho da diferença entre SSD e HD. Qual que é a melhor aplicação de cada um ou algumas dicas de aplicação. Lembrando, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal que eu tô de olho, eu sei que tu não é inscrito. O pessoal da produção tá rindo aí, pode colocar isso daí, tô de olho que tu não é inscrito. E além de se inscrever no nosso canal, nos segue lá nas nossas redes sociais. Instagram, Facebook. Se inscreveu? Tá seguindo nós? Então segue aí no vídeo. Bom, basicamente hoje, duas unidades de armazenamento. Aqui nós vamos falar basicamente SSD e HD. Não vou me adeter a modelos de SSD, tá? Então é uma tecnologia que já está há um certo tempo no mercado, mas alguns clientes, quando a gente conversa aqui na loja, ainda não sabem para que serve o SSD ou o que é o SSD. Então, o que é o SSD? Bom, o SSD ele tem a mesma função que o HD, ambos são unidades de armazenamento. A diferença é que o HD é uma unidade de armazenamento mecânica, ou seja, um disco com uma agulha, depois nós vamos falar um pouquinho dessa parte técnica, e o SSD é uma unidade de armazenamento eletrônica, onde todas as informações ficam armazenadas em chips. Basicamente, o que muda de um para o outro? A sua velocidade de leitura e gravação. O SSD, como é uma unidade de armazenamento eletrônica, a leitura e gravação é muito mais rápida do que o HD tradicional, o HD mecânico. Vamos falar um pouquinho sobre os detalhes técnicos de cada um deles? Segue aí. Bom, pessoal, o SSD então é uma nova tecnologia de armazenamento, considerada a evolução do disco rígido, o HD. Ele não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado semicondutor, olha aí, o qual é responsável pelo armazenamento, diferentemente dos sistemas magnéticos, que são os HDs. Então, o que é o HD? Agora que a gente falou um pouquinho do SSD, vamos falar do HD, o Hard Disk, ou Hard Disk Drive. É o dispositivo de armazenamento de dados mais utilizado hoje nos computadores. Esse tipo de equipamento guarda desde os seus arquivos pessoais até informações utilizadas exclusivamente pelo sistema operacional. Bom, então basicamente falamos o que é o SSD e o que é o HD. Resumindo, unidade de armazenamento mecânica e unidade de armazenamento eletrônica. As diferenças técnicas entre um e outro, como por exemplo, o HD, como eu mencionei, ele possuía um hardware mecânico. Já a unidade de armazenamento do SSD é uma unidade de armazenamento eletrônica. As informações de armazenamento. O HD possui discos magnéticos metálicos. Já o SSD, memória flash NAND, o que deixa a sua velocidade muito maior. Ambos, nesse caso aqui, como a gente está demonstrando, possuem conexões SATA. Outros SSDs de modelos diferentes possuem outros tipos de conexões. O consumo de energia do HD é maior do que um SSD. O nível de ruído de um HD é pior do que o de um SSD. O SSD é mais silencioso. O tamanho do HD tradicional, HD mecânico, ele também é maior do que o SSD. Sobre a capacidade de armazenamento, esse é um ponto favorável ao HD. O SSD possui capacidades menores de armazenamento comparados a HDs que hoje se tem HDs de
grande capacidade de armazenamento, então o HD leva vantagem nesse quesito de armazenamento. Bom, falamos sobre algumas diferenças técnicas, então, referente a essas duas unidades de armazenamento. Hoje, basicamente, o ideal, nós sempre sugerimos aqui para os usuários, é terem as duas unidades de armazenamento, né? Se a gente for comparar armazenamento e valores, o SSD obviamente vai ficar mais caro. Vamos imaginar aqui um HD de 500 GB e um SSD de 500 GB, a unidade de armazenamento eletrônica. Por ter mais tecnologia, vai ser mais caro. Então, normalmente, o que é sugerido? Você que precisa de velocidade de inicialização, desligamento, você que utiliza alguns softwares, vamos gerar aqui um exemplo, Photoshop, outro software, CorelDRAW, por exemplo, é interessante você ter um SSD para que todo o sistema operacional e os softwares que você vai utilizar fiquem instalados dentro dele, justamente para você ter uma melhor performance. E esse cara aqui você pode manter ele no seu equipamento justamente para armazenamento em massa, então dos teus arquivos, vídeos. Se você é um usuário preocupado com backup, gosta de fazer cópia de segurança, o HD, por ter um espaço maior, se torna mais interessante. Então, basicamente, pessoal, é interessante vocês analisarem o uso, a usabilidade do seu equipamento. Vocês podem entrar em contato conosco, precisarem de qualquer consultoria, antes de fazerem qualquer investimento, é interessante vocês verificarem a necessidade de cada usuário. A gente pega muitas situações aqui de clientes que trazem equipamento com problemas e entram para o nosso laboratório, e o problema é justamente na unidade de armazenamento. Às vezes a gente só troca uma unidade de armazenamento mecânica por uma eletrônica, o usuário não tem grande quantidade de arquivos interna na unidade de armazenamento que danificou. Então a gente sugere o SSD por dar mais velocidade. Bora lá então fazer um teste de velocidade entre SSD e HD. Vamos verificar aqui qual a diferença entre eles então. Aqui a gente está com dois aparelhos. Vou ligar primeiro que tem o SSD, com SSD e sem SSD, né? Vamos ver a velocidade de cada um deles. Olha a diferença. Olha aí o com SSD. Já inicializou. Olha isso, pessoal. Olha isso. Vou abrir aqui até um software que está instalado. Photoshop. Já abriu, tá abrindo. Olha só o outro, cara. Produção, vê um cafezinho para mim, por favor. Enquanto esse outro equipamento liga. É mais ou menos isso. Equipamento sem o SSD dá para tu ir fazer um café. Olha aí, o outro já abriu um software mecânica. Ele nem entrou na área de trabalho. Meu Deus, eu me estresso com isso. E você? Olha aí. Enfim, são várias as possibilidades de aplicações, né? O que eu posso dizer é que esse cara aqui é um cara para armazenamento em massa, né? Principalmente empresas que tem hoje um servidor, por exemplo, ou qualquer coisa do gênero, precisam de armazenamento HD. E o SSD é aquele cara, é uma unidade de armazenamento para se instalar sistema operacional e alguns softwares justamente para que você tenha mais performance no equipamento. Beleza? Show, pessoal! Ficou alguma dúvida? Ficou interessado? Outra coisa importante, existem várias maneiras de instalar o SSD. Bom, agora na sequência, pessoal, nós vamos mostrar para vocês a instalação de um SSD M2 nesse caso. O equipamento ele já vem com uma unidade de armazenamento mecânica SATA e a gente vai instalar um SSD M2. Bom, o equipamento aqui nós estamos mostrando um notebook na parte interna, né? É importante nós mostrar, como eu comentei, hoje existem opções de SSD, tem que verificar qual que o seu equipamento tem a melhor compatibilidade. Uma das opções é o SSD M2. Aqui, por exemplo, esse aparelho vem com opção de conexão SATA, mas ele já vem com HD. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Nós vamos adicionar um SSD nesse equipamento. Então, nós vamos ter SSD e HD, ambos juntos. Então, só vamos mostrar a instalação aqui do SSD, só para vocês verem. Ele fica aqui nessa parte, conectado diretamente na placa-mãe, só para vocês terem essa ideia. Então, basicamente, é só encaixá-lo. Beleza, pessoal? Então a gente mostrou para vocês aí como funciona uma opção de instalação de SSD. Existem outras várias opções, então sempre se certificar antes de comprar o componente
para você. Show! Beleza? Show de bola, curtiu? Então se inscreve aí, deixa aquele like, deixa nos comentários qual a sua dúvida e obrigado mais uma vez pela companhia. Estamos juntos. Até a próxima. Abraço! O que mais que tu falou? Eu falei do preço. Fiz um comparativo.